Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje vim falar sobre a minha mais recente leitura, que foi Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra, publicado pela editora Essência. Para quem não conhece, a Paula Alexandra é a criadora do canal e blog Livros e Fuxicos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E o Livre para Recomeçar é o segundo livro dela. O primeiro livro dela foi o Volte para Mim, que eu já li e já falei sobre ele aqui no canal. Eu vou deixar o link tanto aqui embaixo na caixa de descrição, quanto aqui em cima nos cards. Nesse livro, a gente vai conhecer a Anastácia, que é a Condessa de Vienne. Ela se casou muito nova com o Conde de Vienne e vive um casamento sem amor, um casamento muito infeliz. Numa noite em que a Anastácia e seu marido estão numa festa para que o marido dela consiga a aprovação de Dom Pedro II, para que ele possa ter uma via ferroviária exclusiva da família dele lá no Brasil, a Anastácia ouve o marido falar sobre os planos para essa ferrovia, né, para o hotel que ele quer construir no Brasil. Eles estão em Paris, né, estão com planos de se mudar para o Brasil. E sabendo o que ele quer fazer com esse hotel, com essa linha ferroviária, a Anastácia tenta gritar para todo mundo da festa sobre os planos dele, alertar todo mundo, mas por causa desse episódio de descontrole, ela é taxada de louca e é mandada para um hospício logo que chega ao Brasil. 3 anos depois de sua internação no hospício, ela tem a chance de ser livre novamente e vai precisar enfrentar o seu passado, enfrentar suas dores para realmente recomeçar. Um outro personagem que também tem que lidar com as amarras de seu passado é Benício de Sá, que por causa do seu pai é chamado de bastardo do café. Ele também está preso ao passado e precisa encontrar um jeito de recomeçar a sua vida, em termos bem diferentes dos da Anastácia, mas parecido. E gente, esse livro, ele é lindo de mais formas do que eu posso falar aqui. Ele não é somente uma história, um romance, né, muito bonito e muito bem feito entre duas pessoas que estão meio que em ruínas, né, tentando achar a si mesmas, né, no presente, sem ser afogadas pelo passado. Ele é muito mais que isso, sabe? Ele é incrível, assim. Tá, vamos contar. Além do romance, né, que eu acabei de falar, que é muito lindo e que é desenvolvido de uma forma gradual, né, de uma forma singela, não é nada corrido, não tem promessas vãs, é tudo muito bem desenvolvido, cada degrau é colocado, né, no seu devido lugar e as pessoas vão subindo cada degrau de uma vez. Além disso, a Anastácia é uma personagem incrível. As lutas dela são de arrepiar. O começo dela, a história dela como Condessa de Vienne, é muito dolorosa. O que ela passa com o Jardel, que é o marido dela, é doloroso, assim, é realmente... chega a ser difícil de ler no começo, sabe? Principalmente porque a parte onde ela conta mais sobre o passado dela com o Jardel é principalmente o começo, né? Então você leva esse tapa na cara logo nas 80 primeiras páginas do livro. O livro também é incrível porque ele não vai contar somente a história da Anastácia, né? Ele vai contar a história de várias personagens que aparecem durante o livro e todas elas vão ter um peso muito grande na própria Anastácia, né? Vai doer nela como se estivesse acontecendo com ela e, consequentemente, dói na gente que tá lendo também. É uma história de muita empatia. Muita empatia, é lindo de ver, sabe? Essa coisa de Anastácia não lutar só por ela e também de as lutas dela serem lutas de muitas outras mulheres, de muitas outras pessoas. O livro se passa no final do século XIX, né? Então é um momento histórico muito pesado, muito preconceituoso, né, principalmente com mulheres e com negros. E a Paola conseguiu escrever uma história que abarcasse todos esses preconceitos e lutasse contra eles. A história se passa no Brasil e é incrível a pesquisa histórica que a Paola fez para escrever todas as paisagens, todos os locais, todos os acontecimentos, sabe? Não é para ser realmente um relato histórico, a própria autora diz isso na nota no final do livro, mas é muito importante e muito interessante ver como ela conseguiu colocar a nossa história, a história do Brasil, dentro dessa história de ficção. Eu fiquei lendo com o Google
no celular para ver todos os locais que a autora cita, pelos quais os personagens passam, né? O passeio público, a floresta da Tijuca, as esculturas do mestre Valentim. Eu amei tudo. Todos os personagens que participam da história têm o seu passado, têm suas lutas, têm suas dores, têm seus medos. E parece que tudo isso é abraçado, sabe? Pelo contexto, pelas situações e pela própria Anastácia. Todos os personagens praticamente são família. Eles se ajudam mutuamente. Tem um conforto entre eles, sabe? Eu gostei demais, demais mesmo, de toda a história e de todos os personagens. Eu acho que além de ser uma história sensível sobre dores, sobre empatia, sobre relacionamento abusivo, sobre o que é ser família, também é uma história de luta, de conseguir fazer com que sua voz seja escutada. Eu acho que vários assuntos tratados nesse livro são muito importantes, né? São assuntos que são dolorosos, mas que precisam realmente figurar mais na ficção por serem assuntos que continuam atuais. Quando a Anastácia fala algo que vai de encontro ao que o marido dela quer, né? Que vai de encontro aos desejos do marido dela, ela é presa em um hospício. Ela é calada, sendo colocada em um hospício. E ok, você pode dizer que mandar mulheres para o hospício não é uma coisa atual, mas você consegue dizer que as mulheres não são caladas de outras formas pelos seus parceiros, pelos seus maridos, pelos seus namorados? Também tem um aspecto muito importante nesse livro, que é aquela coisa de você fazer o que pode, sabe? Você faz o que está ao seu alcance. Você luta com as ferramentas e o conhecimento e com o que você tem em mãos, mas você luta do jeito que der, tanto pelo que você quer quanto pelo que você é. Essa é uma história de recomeços de várias formas. O recomeço de uma mulher que foi calada e colocada num hospício chamada de louca injustamente. O recomeço de um homem que precisa viver sua vida sem se preocupar com a sombra de seu pai. A história de um homem que precisa recomeçar a sua vida sendo livre e lutando pelo direito de todos os seus outros serem livres também. Enfim, são histórias muito emocionantes, são histórias muito dolorosas, né? São histórias que realmente fazem você pensar sobre como era naquela época e as diferenças que temos agora e que precisamos lutar também. E principalmente é uma história que fala sobre perceber quem você mesmo é. É você se encontrar, né? É a Anastácia encontrando ela mesma, sabendo qual é o lugar dela no mundo e sabendo que ela não tem que se desculpar por nada, por ser quem ela é. Faltou muito pouco mesmo para esse livro virar favorito para mim. Eu gostei demais, demais mesmo. Ele não é exatamente um favorito, mas com certeza ele tá entre as melhores leituras do ano. Esse é um romance de época brasileiro que vale muito a pena ser lido. É um romance sobre identidade, sobre amizade, sobre empatia, sobre ser verdadeiro e sobre lutar pelo seu espaço no mundo. Foi uma leitura fantástica. A narrativa é fluida, eu gostei demais. Eu li esse livro em pouquíssimo tempo. Eu percebi alguns errinhos aqui e ali, mas nada que tire o quão incrível esse livro é. Aqui no começo, ó, tem um mapa que mostra os principais locais onde se passa a história. Em cima a gente vê o passeio público com a Baía de Guanabara, que é um local onde acontece uma das cenas mais bonitas do livro. Tem um local mais no interior que fala onde seria a fazenda de Vienne, que é um local fictício, mas que existe a Cascatinha Taunay, que é real. E mais ao sul a gente tem o Hospício Pedro II, que foi onde a Anastácia ficou presa por 3 anos. Eu recomendo demais esse livro, se você gosta de romance de época, de romance histórico. Foi uma história que me cativou bastante, eu gostei de absolutamente todos os personagens. Inclusive os vilões, eu achei que eles eram detestáveis do jeito que eles devem ser. Realmente foi uma grande leitura. Se você já leu esse livro da Paola, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você concorda comigo que esse livro é incrível e que todo mundo deveria ler. Eu espero também que essa resenha tenha feito você se interessar
interessar pelo menos um pouco por esse livro, realmente vale muito a pena. E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. Não se esqueça de me contar nos comentários se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler. E eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!